Se você está se preparando para concursos públicos e quer dominar direito administrativo no estilo da banca CESP-Sebrasp, este vídeo é para você. Neste curso de questões comentadas, vamos trabalhar o tema atos administrativos, um dos assuntos mais importantes e mais cobrados nas provas. Com explicações claras, objetivas e alinhadas à doutrina e à jurisprudência, no padrão certo ou errado da CESP, você vai entender como a banca cobra o tema, quais os pontos mais exigidos e como evitar as pegadinhas mais comuns para garantir pontos na prova. Vamos começar. Questão número 1. Julgue o item a seguir a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição. Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico. Certo ou errado? Gabarito, errado. Por que o item está incorreto? O peguinha aqui está na confusão entre os aspectos do conceito de ato administrativo. Para julgar essa questão, precisamos separar o que é material, conteúdo, do que é formal, exteriorização. Aspecto material. Refere-se ao conteúdo da vontade do Estado. É a substância do ato, ou seja, o exercício da função administrativa em si, independentemente de quem o pratique. Aspecto formal. Refere-se à forma, ao procedimento e às exigências externas, como a escrita, a publicação e a conformidade com o rito legal. A assertiva afirma que o ato deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento, como parte do seu aspecto material. Isso é contraditório. A exigência de seguir uma forma específica pertence ao aspecto formal do ato. Nota: embora o ato administrativo seja de fato regido pelo regime jurídico de direito público, a parte final da assertiva desloca a fundamentação para o campo da validade formal, invalidando a classificação proposta pelo enunciado. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios, estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 2. Julgue o item seguinte referente a direito administrativo. A sanção e o veto pelo Presidente da República de projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional são exemplos de atos administrativos de controle. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Comentário. Por que o item está incorreto? Este é um tema clássico que explora a fronteira entre o direito administrativo e o direito constitucional. O erro reside na classificação da natureza desses atos. Atos políticos ou de governo. A sanção e o veto são atos praticados pelo chefe do executivo no exercício de sua função política, legislativa, e não administrativa. Eles estão fundamentados diretamente na Constituição Federal e envolvem uma margem de discricionariedade política, conveniência e oportunidade para a formação da lei. Atos administrativos são aqueles praticados no exercício da função administrativa sobre regime de direito público, com o fim de dar fiel execução à lei. Distinção de funções.
Embora o presidente da República pratique muitos atos administrativos, como nomear um ministro ou demitir um servidor, a participação dele no processo legislativo é considerada uma função política. O conceito de atos de controle. No direito administrativo, os atos de controle são aqueles destinados a conferir a validade ou a eficácia de outros atos, como a homologação, o visto ou a aprovação. O veto até possui uma característica de controle, controle de constitucionalidade ou de mérito, mas como ele incide sobre um projeto de lei e não sobre um ato administrativo já existente, ele permanece na esfera política. Questão número 3. Julgue o próximo item relativo à polícia sanitária, aos atos administrativos e ao processo administrativo. Os fatos e os atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários, conforme a carga de liberdade no exercício da vontade do agente administrativo. Certo ou errado? Gabarito errado. Por que o item está incorreto? O erro desta questão é sutil, mas fundamental para a teoria geral do direito administrativo. Ele reside na atribuição das características de vinculado ou discricionário aos fatos administrativos. Vamos decompor os conceitos. Atos administrativos podem, sim, ser vinculados, quando a lei define todos os elementos sem margem de escolha, ou discricionários, quando a lei permite ao agente avaliar a conveniência e oportunidade, o famoso mérito administrativo. Fatos administrativos são eventos materiais, ocorrências da natureza ou condutas humanas que não contêm uma manifestação de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos, mas que acabam gerando consequências para a administração. Exemplo, a morte de um servidor, a queda de um veículo oficial, o decurso do tempo. A diferença entre ato e fato. O binômio vinculação/discricionariedade é exclusivo do ato, pois refere-se ao grau de liberdade da vontade do agente no momento da criação da norma individual. O fato é uma execução material ou um acontecimento. Ele não escolhe acontecer, ele simplesmente ocorre. Dica de prova. Lembre-se que o fato administrativo é o fazer ou o acontecer, enquanto o ato administrativo é o querer formalizado conforme a lei. Não se pode falar em liberdade de escolha, discricionariedade, em um evento material puro. Questão número 4. Considerando o conceito, os requisitos, os atributos, a classificação, as espécies e a invalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir. O fato que não produz qualquer efeito jurídico para os fins do direito administrativo recebe a designação de fato da administração. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Comentário. Por que o item está correto? A doutrina do direito administrativo faz uma distinção técnica fundamental entre fato administrativo e fato da administração. A diferença reside justamente na produção de efeitos jurídicos dentro do campo do direito público. Fato administrativo é o evento material que gera consequências jurídicas para a administração. Exemplo, a morte de um servidor gera a vacância do cargo e o direito à pensão, ou a queda de uma árvore sobre um carro oficial gera o dever de reparação. Fato da administração é um evento material ocorrido no âmbito do Estado, mas que não possui relevância jurídica para o direito administrativo. São atos de execução material rotineiros ou eventos que não alteram direitos ou obrigações administrativos por si só. Exemplo, o motorista da repartição que estaciona o carro na garagem ou a limpeza de uma sala de reuniões. São fatos, acontecem na administração, mas não criam, modificam ou extinguem direitos administrativos por si só. Dica de prova. Lembre-se que o fato da administração é o resto.
Se aconteceu dentro da máquina pública, mas a lei não se importa com aquilo, não gera processo, não gera gasto, não gera direito, ele é apenas um fato da administração. Questão número 5. Considerando o conceito, os requisitos, os atributos, a classificação, as espécies e a invalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir. Os atos administrativos são produzidos exclusivamente pelo Poder Executivo, uma vez que o Poder Judiciário é exclusivamente responsável por aplicar a lei e o Poder Legislativo por fazer os atos normativos. Certo ou errado? Gabarito: errado. Por que o item está incorreto? Este é um dos conceitos fundamentais da tripartição de poderes de Montesquieu, adaptado à realidade administrativa moderna. O erro está na palavra exclusivamente. No Brasil, os poderes exercem suas funções de duas formas. Função típica, aquela para a qual o poder foi criado, executivo administra, legislativo legisla ou fiscaliza, judiciário julga. Função atípica, aquela que o poder exerce para garantir sua própria existência e organização, emprestando a função de outro poder. Atos administrativos em todos os poderes. Todos os poderes, e também o Ministério Público e os Tribunais de Contas, praticam atos administrativos no exercício de suas funções atípicas. Poder Judiciário. Quando o presidente de um tribunal de justiça concede férias a um escrevente ou realiza uma licitação para comprar computadores, ele está praticando um ato administrativo e não um ato jurisdicional. Sentença. Poder Legislativo. Quando a Câmara dos Deputados nomeia um servidor aprovado em concurso ou exonera um ocupante de cargo em comissão, ela está praticando um ato administrativo e não uma lei. Dica de prova. Lembre-se que o conceito de administração pública é objetivo. Onde houver gestão de recursos públicos, pessoal ou patrimônio estatal, haverá a prática de atos administrativos, independentemente do poder que o execute. Questão número 6. Acerca do conceito de ato administrativo, julgue o item a seguir. Ato administrativo é aquele que decorre de acontecimentos naturais que independam do ser humano. Certo ou errado? Gabarito: errado. Comentário: por que o item está incorreto? Este item comete um erro clássico de definição ao trocar o conceito de ato administrativo pelo de fato administrativo natural ou fato da natureza. Ato administrativo é uma manifestação de vontade humana, unilateral, do Estado ou de quem o represente. Para que exista um ato, é necessário que um agente público queira produzir um efeito jurídico, como dar uma multa, conceder uma licença ou nomear alguém. Acontecimentos naturais são eventos que ocorrem independentemente da vontade humana. Quando esses eventos produzem efeitos no direito administrativo, eles são chamados de fatos administrativos. Exemplos para não esquecer mais. Imagine a seguinte situação em uma autarquia ambiental como o ICMBio. O raio, fato, atinge uma árvore em uma unidade de conservação e ela cai, bloqueando uma estrada. Isso é um acontecimento natural, fato administrativo, pois não houve vontade humana, mas gerou a necessidade de uma ação do Estado. A ordem de remoção. Ato. O chefe da unidade emite uma ordem escrita para que uma equipe remova a árvore. Essa ordem é um ato administrativo, pois decorre da vontade do agente público para cumprir a lei. Dica de prova. Se a questão disser que algo independe do ser humano, ela está descrevendo um fato da natureza, nunca um ato. O ato administrativo é, por definição, um ato voluntário e consciente do agente. Questão número 7. A respeito dos atos administrativos, julgue o seguinte item.
No âmbito do direito administrativo, é possível prescindir dos vícios de vontade aplicáveis ao direito privado para fins de invalidação do ato administrativo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Por que o item está correto? Visão de Carvalho Filho. Diferente do direito privado, onde a vontade é subjetiva, o que a pessoa realmente quis, no direito administrativo a vontade é objetiva e funcional. Para a análise correta do item, é necessário aplicar a distinção entre a vontade do indivíduo e a vontade da administração. Subsunção da vontade. Quando um agente público pratica um ato, sua vontade individual desaparece para dar lugar à vontade do Estado. Teoria do órgão. O que importa não é o que o agente sentiu ou pensou, mas se o ato está em conformidade com a lei. Critérios objetivos. Para invalidar um ato, o direito administrativo não precisa investigar se o agente estava triste, enganado ou com medo, vícios psíquicos. Basta verificar se os elementos do ato, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, foram desrespeitados. Prescindir dos vícios do direito privado. Como a validade do ato administrativo é aferida pelo confronto direto com a lei, o intérprete pode prescindir, dispensar a análise minuciosa dos vícios de consentimento do Código Civil. Erro, dolo, coação. Se o motivo é falso, o ato é nulo por vício de motivo, independentemente do agente ter se enganado, erro, ou sido enganado, dolo. A análise foca na legalidade objetiva e não no estado psicológico do sujeito. Resumo da doutrina adotada. O direito administrativo escolheu critérios objetivos para disciplinar a invalidação do ato administrativo, podendo prescindir dos chamados vícios da vontade, existentes no direito privado. Carvalho Filho. Questão número 8. Com relação a conceitos e disposições inerentes ao direito administrativo, julgue o item subsequente. Não há na doutrina majoritária quaisquer distinções entre os conceitos de atos administrativos, fatos administrativos e atos da administração, uma vez que todos eles produzem efeitos administrativos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Por que o item está incorreto? Este item vai de encontro a toda a sistematização do direito administrativo. A doutrina majoritária não apenas faz distinções claras entre esses conceitos, como essas distinções são fundamentais para definir o regime de responsabilidade, a validade e a própria natureza da atuação estatal. O erro da questão é afirmar que não há distinção e usar como justificativa o fato de todos produzirem efeitos administrativos, o que também é tecnicamente impreciso, como vimos na questão 04 sobre os fatos da administração. As três distinções clássicas. A doutrina, Hélio Lopes Meireles, Maria Silvia de Pietro, entre outros, separa esses institutos da seguinte forma. Ato administrativo. É a manifestação unilateral de vontade do Estado sob regime de direito público que cria, modifica ou extingue direitos. Exemplo, uma multa de trânsito. Fato administrativo. É a execução material do ato ou um evento da natureza com reflexos jurídicos. Exemplo, a demolição de um prédio, execução, ou a morte de um servidor. Atos da administração. É um conceito mais amplo, gênero. Engloba tudo o que a administração pratica, inclusive atos regidos pelo direito privado, como um contrato de aluguel onde a prefeitura é locatária, ou atos puramente materiais. Onde a questão tentou te enganar? A banca tentou usar a ideia de que tudo o que o Estado faz é a mesma coisa. No entanto, para o direito, a origem, vontade versus acontecimento, e o regime, público versus privado, mudam tudo, inclusive qual juiz vai julgar uma eventual ação judicial. Questão número 9. Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.
comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício de função administrativa e manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo. Certo ou errado? Gabarito errado. Comentário: por que o item está incorreto? O erro da questão reside na ideia de que a forma escrita é um requisito de existência indispensável para todo e qualquer ato administrativo. Embora a regra geral na administração pública seja a forma escrita, princípio da solenidade e do registro, o ordenamento jurídico e a doutrina administrativa admitem atos administrativos não escritos. O ato administrativo é essencialmente uma manifestação de vontade. Se essa vontade for exteriorizada de forma clara por um agente competente no exercício da função, ela produz efeitos jurídicos imediatos, independentemente de papel ou assinatura digital no momento da emissão. Exemplos de atos administrativos não escritos. Existem diversas situações em que a urgência ou a natureza da atividade exigem que o ato seja manifestado de outras formas. Atos orais, verbais. Um policial militar que ordena "pare o veículo" ou um agente de trânsito que comanda "siga" estão praticando atos administrativos orais. Atos gestuais. O braço levantado do guarda de trânsito. Sinais luminosos. O semáforo, sinal vermelho, é um ato administrativo de interdição temporária de via. Sinais sonoros. O apito do agente de fiscalização. Requisitos e a forma. Embora o ato possa ser emitido oralmente, para fins de controle e prova, ele pode e muitas vezes deve ser reduzido a termo, escrito, posteriormente. Mas isso não retira sua natureza de ato administrativo no momento da emissão verbal. Dica de prova. Se a banca disser que o ato administrativo deve ser sempre escrito, o item estará errado. A forma escrita é a regra para a validade e segurança jurídica, mas não é a única forma de existência do ato. Questão número 10. Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir. Em razão do princípio da tipicidade, é vedado à administração celebrar contratos inominados. Certo ou errado? Gabarito: errado. Por que o item está incorreto? O erro está em aplicar o princípio da tipicidade de forma absoluta aos contratos administrativos, confundindo a lógica dos atos administrativos com a dos contratos. No ato administrativo, a tipicidade é um atributo que impede a administração de criar atos unilaterais sem previsão legal. O Estado não pode inventar uma multa criativa que não esteja na lei. No contrato administrativo, embora a administração deva seguir ritos legais, como a licitação, ela possui a prerrogativa de celebrar contratos inominados ou atípicos. Contratos inominados na administração. Os contratos inominados são aqueles que não possuem uma denominação ou disciplina específica integralmente detalhada na lei, mas que são celebrados para atender ao interesse público, desde que respeitem os preceitos de direito público e a teoria geral dos contratos. A própria Lei de Licitações, Lei nº 14.133, de 2021, e a anterior, 8.663, de 93, deixam claro que os contratos administrativos regem-se pelos seus preceitos, mas aplicam-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Como o direito privado admite contratos atípicos, artigo 425 do Código Civil, a administração também pode fazê-lo, desde que haja finalidade pública. Dica de prova. A tipicidade serve para evitar que o Estado abuse do seu poder unilateral, atos.
No campo bilateral, contratos, a necessidade da administração pode exigir modelos de negócio que a lei não descreveu minuciosamente, sendo, portanto, permitidos. Questão número 11. No que diz respeito à administração pública, julgue o item a seguir. Ato administrativo constitui ato jurídico perfeito, e por essa razão, o seu questionamento judicial é vedado. Certo ou errado? Gabarito: errado. Por que o item está incorreto? Este item comete um erro gravíssimo ao ferir um dos pilares do Estado Democrático de Direito, o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou o princípio do controle judicial. A questão tenta confundir o candidato misturando dois conceitos. Ato jurídico perfeito é aquele que já consumou todos os seus elementos e etapas de formação sob a vigência de uma lei, estando protegido contra leis novas, segurança jurídica. Imunidade judicial. Não existe no direito administrativo brasileiro. Nenhum ato administrativo, por mais perfeito que seja em sua formação, está imune ao controle do Poder Judiciário. O controle judicial. Artigo 5º, inciso 35, CF 88. A Constituição Federal Brasileira determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso significa que o Judiciário pode anular qualquer ato administrativo que apresente ilegalidade ou ilegitimidade. O que o Judiciário pode e não pode fazer? Pode anular atos ilegais, controle de legalidade. Não pode revogar atos válidos por conveniência e oportunidade, controle de mérito. O mérito administrativo é exclusivo da própria administração. Dica de ouro. Sempre que uma questão de direito administrativo disser que o questionamento judicial de um ato é vedado, impossível ou excluído, desconfie imediatamente. Com exceção de raríssimas questões políticas, e olhe lá, o controle judicial é a regra no sistema de jurisdição única, sistema inglês, adotado pelo Brasil. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios, estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 12. A seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos. A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitada por particulares a se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, absteve-se de emitir parecer. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado ato administrativo e produz efeitos jurídicos, independentemente de lei ou decisão judicial. Certo ou errado? Gabarito errado. Por que o item está incorreto? Este item aborda o polêmico tema do silêncio administrativo. No direito administrativo brasileiro, a regra geral é que o silêncio não é ato administrativo e, por si só, não produz efeitos jurídicos de aceitação ou permissão, a menos que haja uma lei expressa dizendo o contrário. Silêncio não é manifestação de vontade. O ato administrativo exige uma declaração voluntária do Estado.
O silêncio é um nada jurídico, um fato omissivo. Ausência de efeito positivo automático. No caso da questão, o fato da prefeitura não emitir parecer não significa que ela concordou com a obra. Pelo contrário, em matéria ambiental e de licenciamento, o silêncio costuma impedir o início de qualquer atividade, sob pena de ser considerada irregular. Quando o silêncio produz efeitos? O silêncio só produz efeitos jurídicos, passando a ser um fato administrativo, em duas hipóteses. Previsão legal, quando a lei diz expressamente que se a administração não responder em X dias, o pedido será considerado aceito, aprovação tácita, ou negado. Decisão judicial. O interessado pode ir à justiça para que o juiz fixe um prazo para a administração responder ou para que o juiz supra a omissão, mas o silêncio sozinho não autoriza a obra. O abuso de poder na omissão. É importante lembrar que o silêncio injustificado configura uma ilegalidade por violação ao dever de decidir. Entretanto, a solução para o particular não é começar a obra por conta própria, mas sim impetrar um mandado de segurança para obrigar a autoridade a se manifestar. Dica de prova. O CESP adora afirmar que o silêncio é ato administrativo. Lembre-se, silêncio é a ausência de ato. Ato é ação. Silêncio é omissão. Questão número 13. Com relação aos atos administrativos, julgue o item seguinte. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração. Certo ou errado? Gabarito errado. Por que o item está incorreto? A questão inverteu completamente os conceitos. Na doutrina do direito administrativo, a relação entre esses termos é de gênero e espécie, onde o ato da administração é o conceito mais abrangente, gênero. Vamos ajustar a hierarquia correta. Ato da administração, sentido amplo, engloba toda e qualquer atividade praticada dentro da estrutura administrativa, independentemente do regime jurídico. Inclui atos administrativos propriamente ditos, atos de direito privado, exemplo, locação, compra e venda civil, atos materiais, exemplo, limpeza de ruas, atos políticos ou de governo. Ato administrativo, sentido restrito. É uma espécie do gênero acima, refere-se apenas aos atos praticados sobre o regime jurídico de direito público, com prerrogativas estatais e finalidade pública imediata. Representação visual da hierarquia. A melhor forma de visualizar isso é através de conjuntos. O ato da administração é o conjunto maior, e o ato administrativo é um subconjunto dentro dele. Dica de prova. Lembre-se que para ser ato administrativo, o Estado precisa estar agindo com suas vestes de autoridade, regime de direito público. Se ele estiver agindo como um particular, exemplo, alugando uma casa, ele está praticando um ato da administração, mas não um ato administrativo propriamente dito. Questão número 14. No que concerne à administração pública, julgue o item a seguir. Situação hipotética. O TCE Pará alugou várias salas de aula de uma escola privada para a realização do curso de formação de seus novos servidores. Assertiva. Nessa situação, o ato de locação, ainda que seja regido pelo direito privado, é considerado um ato administrativo. Certo ou errado? Gabarito errado. Comentário. Por que o item está incorreto? Este item é a aplicação prática exata do conceito que vimos na questão anterior. Ele descreve um ato da administração, mas tenta classificá-lo erroneamente como ato administrativo. Para que um ato seja classificado tecnicamente como ato administrativo, ele deve ser regido pelo direito público, o que confere à administração a chamada supremacia sobre o particular.
cláusulas exorbitantes, poder de império, etc. No caso de um contrato de locação em que a administração é a locatária, quem aluga o imóvel, a relação é predominantemente regida pelo direito privado, lei do inquilinato. Nessa situação, a administração está em pé de igualdade com o particular. O Estado não pode usar seu poder de autoridade para alterar o aluguel unilateralmente ou expulsar o dono do imóvel sem base no contrato civil. Classificação da situação hipotética. Natureza do ato. Ato da administração, sentido amplo. Regime jurídico, direito privado, civil ou comercial. Por que não é ato administrativo? Porque não há o exercício de prerrogativas de direito público, é uma gestão patrimonial comum. Dica de prova. O Sebrasp adora usar exemplos de locação, compra e venda e doação. Se a administração estiver agindo como se fosse um particular, o ato é de direito privado e, portanto, é um ato da administração, mas não um ato administrativo propriamente dito. Questão número 15. Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente. O conceito de ato administrativo é praticamente o mesmo de ato jurídico, diferindo o primeiro do segundo por ser aquele uma categoria informada pela administração de áreas meio. Certo ou errado? Gabarito: errado. Por que o item está incorreto? O item erra ao tentar equiparar os conceitos e, principalmente, ao restringir o ato administrativo às áreas meio da administração. Existem duas distinções fundamentais aqui: ato jurídico versus ato administrativo. O ato jurídico, conceito do direito civil, é o gênero que compreende toda a manifestação de vontade humana que produz efeitos jurídicos. O ato administrativo é uma espécie muito específica desse gênero. Para ser administrativo, o ato precisa ser praticado no exercício da função administrativa e sobre o regime jurídico de direito público. Área meio versus área fim. O ato administrativo não se limita à área meio, gestão interna, como RH ou compras. Ele é o instrumento principal das áreas fim do Estado. Quando um fiscal multa uma empresa, polícia administrativa, ou o Estado concede uma licença ambiental, ele está praticando atos administrativos na sua atividade finalística. Hierarquia dos conceitos. Para não confundir, visualize a relação de especialidade. O ato administrativo é um ato jurídico que recebeu roupagem pública. O erro da área meio. Dizer que o ato administrativo informa apenas a administração de áreas meio é ignorar que a essência do direito administrativo é a prestação de serviços públicos e o exercício do poder de polícia, áreas fim. Exemplo de área meio: nomeação de um servidor, ato administrativo. Exemplo de área fim: interdição de uma fábrica poluente, ato administrativo. Ambos possuem a mesma natureza jurídica, independentemente de serem atividade meio ou atividade fim.